Repita assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos abrir aí, pega a sua Bíblia, você que já está com ela na mão, abra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas. E eu quero ler aqui o versículo, capítulo 8, o versículo 22 em diante. 22 ao 25, tá? Glória a Deus. Todos encontraram? Lucas 8, 22. Está escrito assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós estamos falando aqui, queridos, do ministério de Jesus, quando Jesus está, podemos dizer assim, discipulando, quando Jesus está treinando algumas pessoas para fazerem a obra de Deus, não mais como era feita antes. O povo de Israel, queridos, eles já tinham assim um costume, eles já sabiam como que era feita a obra. Na verdade, havia uma classe de pessoas separadas para fazer a obra. Eles eram uma família lá chamada Levi, a família de Levi. Então eles eram os levitas, membros da família de Levi são os levitas. Então eles eram os únicos responsáveis. Escute, os únicos responsáveis para fazer a obra de Deus eram os levitas. E eles treinavam muito. Isso é importante a gente saber, que ninguém pode fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Nós precisamos, irmãos, quando a gente quer arrumar, por exemplo, se você quiser trabalhar como a filha da irmã Lisa quer trabalhar aí, qual é a formação que ela está fazendo? Direito. Então, ela quer trabalhar na área do direito, e por isso ela contou aqui que ela está no último ano da faculdade. Ou seja, há 4, 5 anos atrás, ela se matriculou numa faculdade, foi se especializar nessa faculdade aí, que é o direito, né? Para ser uma profissional do ramo do direito, uma advogada. Pode exercer outras coisas também mais para frente, se ela quiser. Pode ser uma juíza, uma desembargadora,
pode ser uma delegada. Tem tanta coisa que ela pode se tornar, se ela quiser, né? Se ela buscar isso daí. Deus que já está abrindo essa porta, poderá abrir muitas outras portas ainda para ela, em nome de Jesus. E nós cremos que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus, amém? O melhor, porque é para a serva de Deus, né? Então, tem muitas pessoas que pensam assim, que para fazer as coisas de Deus, não, para fazer as coisas de Deus, vem o Espírito Santo, entra na pessoa, a pessoa faz assim, e já fica, oh, aleluia, agora eu vou fazer a obra de Deus, né? E não é bem assim, queridos. O Espírito Santo vem para nos fazer lembrar de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós já lemos, de tudo que nós já ouvimos alguém nos ensinar, entendeu? Aí o Espírito Santo vem, no momento que você se esqueceu, ele te faz lembrar, olha, é assim, faz assado, mas coisas que você já viu, coisas que você já estudou, coisas que você já manuseou, que você já esteve ali em um treinamento, por exemplo, na igreja, num seminário teológico, em algum lugar você tem que ir, onde você vai receber instruções para fazer a obra de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então, naquela época, então, tinha os levitas, e eles, quando nasciam, já ficavam desde criança no templo, porque era o lugar dos levitas. Eles tinham aquela missão de cuidar das coisas do templo, cuidar das coisas de Deus. E eles iam, então, sendo experimentados ali desde criança, iam fazendo vários tipos de trabalho, iam se envolvendo com a obra de Deus. Mas quando chegavam aos 30 anos de idade, era nessa idade que então eles eram confirmados, licenciados, autorizados, eles eram legitimados como sacerdotes, como os levitas lá, cada função que eles iriam exercer. Tinha várias funções, a de fazer sacrifício, a de tocar músicas, de cuidar dos utensílios da casa de Deus, enfim, várias eram as atividades, apresentar as ofertas, né, os incensos, os pães asmos, alimentar a menorá, as luzes, acender as lamparinas, enfim. Cada um tinha a sua atividade lá, e eles tinham que estudar para isso, ficavam, a vida até os 30 anos era de treinamento. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Mas então o resto do país ficava de braço cruzado, igual está ali Jeane, assim, bração cruzado, e os outros que façam acontecer. Eu fico aqui só de braço cruzado, só no receba, só no receba. Meu povo, como é difícil a gente lidar com essas situações, mas Jesus veio para pôr um ponto final nessa história, porque na verdade, irmãos, Deus não quer que só um grupinho de pessoas se envolvam com as coisas dele. É verdade que no Antigo Testamento, até por conta da logística, eles viviam no deserto, viajando, né, saindo do Egito, até, sabe, por causa da logística, eu creio que Deus permitiu. Tem um outro estudo aí, que eu não vou entrar nele agora, senão atrapalha a minha mensagem, mas tem o porquê aqueles levitas lá, tá? Na verdade, quando o povo saiu do Egito, era todo mundo tinha que adorar, mas quando eles chegaram no Sinai, que Moisés subiu para buscar as tábuas dos mandamentos, ao descer, todos eles estavam fazendo, ao invés de fazer o que Deus pediu, para fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus, eles se mancomunaram lá e fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro de ouro, e foi ali que Deus falou: então agora eu não quero mais que eles me sirvam, eu vou reservar uma tribo específica, a tribo de Levi. Então foi ali que mudou um pouco a história.
mas a ideia era só por conta dessa logística mesmo de deserto. Vocês estão entendendo, sim ou não? A intenção de Deus sempre foi a de que todo mundo participasse das coisas dele. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, aquilo se tornou uma espécie de uma instituição, então, levítica. Só eles mantinham um certo monopólio, só eles podiam, só eles tinham direito de fazer as coisas de Deus. Mas Jesus veio então para colocar um ponto final nessa história, aleluia. Então Jesus, com a vinda de Jesus, encerra o período em que somente a tribo de Levi poderia ministrar diante de Deus. Jesus inaugura um novo tempo, em que todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, agora têm direito de entrar na presença de Deus para fazer a vontade dEle. Você está entendendo? Deus está te chamando nessa noite para se ocupar com as coisas dEle. Se você recebe isso daí na sua vida, se manifesta aí, meu filho, no nível que você recebe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, mesmo sendo assim, do jeito que eu estou falando, era importante que eles também tivessem um treinamento, porque ninguém faz as coisas se não tiver conhecimento. Para fazer qualquer coisa, queridos, a gente tem que ter conhecimento. Pensa só num negócio bacana. Seu vizinho, quem tem um vizinho que é pedreiro aqui? Quem conhece uma pessoa chegada a você que é um pedreirão? De mão cheia, cara bom mesmo na colher. Hã? Sim ou não? Aí ele, pedreirão. Só que de repente ele acorda um dia se sentindo médico. Ele fala: a partir de hoje eu não sou mais pedreiro, agora eu vou ser médico. E ele sabe que você está com um problema no coração e você precisa fazer um transplante. Aí ele pega e te convida, fala assim: ó, não precisa ir em médico nenhum, porque agora a partir de hoje eu decidi que eu sou médico e eu vou te operar. Quantos que vão lá com o pedreirão? Ah, hello! Estão entendendo como é que funcionam as coisas? Tem pessoas que não conseguem pôr isso na cabeça, irmãos. Isso é assim tão fácil de se entender. Tudo na vida, para fazer alguma coisa, queridos, nós precisamos. Você quer fazer? Aleluia! É de Deus. Mas vai lá e vai se especializar, vai procurar saber. O pedreirão pode se tornar um médico? Pode, aleluia. Mas ele precisa também ir atrás de algum tipo de treinamento. Ele precisa entrar numa escola, ele precisa aprender, ele precisa dedicar tempo para ele poder se preparar para aquilo. E quando ele sair de lá, com certeza aquela mão calejada, aquela mão grossa de pedreirão, vai fazer cirurgias minuciosas, coisas assim milimétricas, porque aí com a ajuda de Deus ele vai se tornar um exímio cardiologista para a glória do Senhor. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aleluia. Então é assim que funciona. E Jesus então, quando ele chegou, ele colocou um ponto final naquele monopólio da família levítica. E ele começa a abrir agora a oportunidade para todos. Aleluia. Está escrito lá em João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, também em João, está escrito lá, a mulher samaritana pergunta: onde que é o lugar certo? É lá ou é cá? Não, é onde tiver um verdadeiro adorador. Aleluia. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Mas é importante que a gente possa compreender que então Jesus abriu essa oportunidade, mas quem se aproximou dele foram alguns discípulos. E esses discípulos então que se aproximaram de Jesus começaram a ser ensinados. Aleluia. Todas as vezes que você abre a Bíblia, todas as vezes que você vem aqui para a igreja, todas as vezes, irmãos, que vocês
saem da sua casa, vêm para a escola bíblica dominical, vêm para o seminário, vêm para alguma coisa que acontece na igreja, você está se preparando, Deus está acrescentando na sua vida. Todos os dias Deus acrescenta algo novo, todos os dias Deus coloca algo novo para você, e você vai agregando, e às vezes você até pensa assim: por que eu estou aprendendo isso? Ontem eu estava dando aula, e eu estava falando sobre os 5 ministérios, e de repente, quando eu parei lá no ministério do pastor, aí eu peguei e coloquei assim, que o pastor, ele também, no mesmo nível do pastor, estão os presbíteros e os bispos, né? Porque são ministérios de pessoas que cuidam de outras pessoas. O pastor cuida de uma igreja assim. Já o presbítero, ele ajuda o pastor a cuidar de uma igreja. Na ausência do pastor, o presbítero, ele vai lá e ele cumpre a missão do pastor, né? Ele é um copastor, o presbítero. Então ele também cuida, ele sabe, no ministério dele, ele aprendeu a cuidar de pessoas. E os bispos, eles cuidam de várias igrejas. Ele é uma espécie de um regional, ele é uma espécie de um supervisor. Então ele cuida de pessoas também, principalmente dos pastores, que precisam ser pastoreados. Não existe pastor que possa falar assim: não, eu já sou pastor, agora eu não preciso de mais ninguém sobre a minha vida, orando por mim, me auxiliando, me ensinando, me discipulando. Não, isso é falácia, isso é a pior besteira que o pastor faz, é pensar que ele já não precisa mais de alguém ao lado dele, dirigindo a vida dele, conduzindo ele para a eternidade, né? Então, quem faz isso? É o bispo, né? E aí comecei a falar essas coisas, e de repente um aluno meu falou assim: agora que eu estou entendendo, agora que eu estou entendendo. E eu não vou falar muita coisa aqui, porque senão eu vou comprometer a minha vida e a vida desse aluno. Mas é importante, irmãos, a gente saber que eu estava lá dando uma aula, e aquilo lá, fui abrir isso daí, só precisava ter falado do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas eu fui abrir o presbítero e o bispo, e aí o rapaz falou: agora que eu estou entendendo. Então, todas as vezes que você vem, você vai acrescentar alguma coisa, você vai entender coisas que talvez estejam ocultas para você, coisas que estão veladas serão reveladas, em nome do Senhor Jesus. Deus tem revelação. Cada dia que passa, a gente vem para a igreja e a gente acrescenta coisas na nossa vida, no nosso ministério, amém? Então Jesus chamou aqueles homens para estarem com ele, e eles então deixaram. Era pessoas simples, um era pescador, ou vários, uns 3 ou 4 lá eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, outros eram da agricultura, não importa, cada um tinha uma atividade, mas eles foram para serem treinados, para agora não serem mais da pesca, não serem mais da agricultura, não serem mais da coleteria de impostos, mas serem discípulos do Senhor, aprenderem a fazer a obra de Deus. Aleluia, um privilégio, irmãos, um privilégio. Tem uma passagem na Bíblia, me falha agora a memória, mas eu acho que é numa carta de Pedro, que diz que os anjos almejaram fazer a obra de Deus, mas a eles foi vedado esse direito, porque Deus abriu essa oportunidade para você. Diga para 2 ou 3 pessoas que estão perto de você, fala assim: Deus quer ver você fazendo a obra dele. Fala para ele aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. É tão gostoso você fazer a obra de Deus. Olha só a Lisa contando aí, desculpa, Lisa, a gente pega você para Cristo aqui de vez em quando, mas vocês percebam como que ela tem uma fé, e ela vai e fala para as filhas: não, é assim, e pá, e na autoridade, porque ela tem uma unção de evangelista na vida dela, então ela tem uma autoridade espiritual, né? E ela chega com tudo: olha, pá, não, é assim, muda tudo, vamos fazer assim e tal, e as coisas acontecem, aleluia.
Louvado seja Deus. Então diga para o teu vizinho, fala assim, você precisa buscar essa unção para você também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Deus quer usar você como usa ela, como usa o pastor, a pastora, o apóstolo, não importa. Irmão, Deus vai usar você também, aleluia. Só que o começo do ministério não é assim tão simples, né, Lisa? Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente queria. Na verdade, não é só no começo do ministério, não. Até no meio do ministério também, às vezes não sai do jeito que a gente quer. Porque nem tudo, irmãos, vai ser do jeito que a gente quer. Sim ou não? O próprio Senhor Jesus queria fugir da cruz. Ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, a vontade dele era... Então nem tudo vai ser conforme a sua vontade, entendeu? Então se acostumem com isso, não pense que se Deus não ouvir uma oração tua, que isso é sinônimo de que Ele não está te ouvindo, que é sinônimo de que você está sozinho, que Ele te abandonou, que Ele te deixou. Não, Deus está te ouvindo, mas a vontade dEle, ela é superior à sua vontade. Ela é soberana, Deus é soberano, quando Ele quer fazer, Ele faz, mas se Ele achar que não é a hora, Ele vai esperar mais um pouco para fazer depois, sim ou não? Lembram daquele homem que morreu lá? Como é que era o nome daquele amigo de Jesus que morreu mesmo? O Lázaro. Foram avisar lá, seu amigo está morrendo, e aí Jesus olhou e falou assim, e o Kiko? Eles esperavam que Jesus fosse levantar, vamos, corram, vamos lá. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou que ele morra. É ou não é, gente? Sim ou não? É verdade que depois Jesus foi lá, depois de 3 dias e 4 dias, ressuscitou Lázaro. Mas ele não fez na hora que aqueles amigos queriam. Então nem sempre vai ser na nossa hora, mas é importante a gente saber, queridos, que Deus está nos trazendo para a igreja para nos treinar, para nos ensinar, para nos capacitar a fazermos a obra dele, aleluia, glória a Deus. E nessa passagem aqui que eu acabei de ler com vocês, tudo isso eu falei, só foi a introdução. Agora que eu entro no texto aqui de Lucas capítulo 8, para dizer para vocês que numa certa feita, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e falou para eles, vamos passar para o outro lado do lago de Genezaré. Lago de Genezaré também tem um outro nome, pode ser chamado Mar da Galileia, né? Ou Mar de Tiberíades, também é falado na Bíblia aí, o Mar de Tiberíades, né? Mas não importa, é o Mar da Galileia. E aí Jesus falou assim, vamos entrar no barco aqui, vamos passar para outra banda. E então eles entraram no barco, um barco que não era tão grande como a gente vê esses navios transatlânticos aí que o pessoal faz, aquele que você vai fazer em janeiro do ano que vem. Cruzeiro, aquilo que você já está planejando fazer em janeiro lá, sim ou não? Tem gente que não tem fé aqui nessa igreja, não, deixou passar a oportunidade de receber aí a passagem do cruzeiro. Não chega a ser um barco daquele, né? Mas era um barco, irmãos, que cabia pelo menos 13 pessoas, e inclusive uma das 13 pessoas tinha um espaço até para se deitar e dormir. Então, só para você ter uma ideia, que não era um barco tão pequeno não, era um barco razoável, porque tinha ali os 12 discípulos e mais o Senhor Jesus, e Jesus não estava sentadinho não, Jesus estava bem dormindo ali, naquele barco lá, tirando uma soneca. E o texto diz que então Jesus entrou e falou, vamos passar para outra banda. E eles entraram, o mar estava normal, irmãos,
Uma coisa que a gente tem que entender é que a vida, ela é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe quando algo difícil vai aparecer na nossa vida. Sabia, queridos? Você já pensou, se você soubesse o que vai acontecer amanhã? Hello? O que você ia fazer se você soubesse que amanhã ia acontecer uma determinada coisa que não era muito do seu agrado? Como que você ficaria se você soubesse que amanhã, por exemplo, você vai ser preso, vai ficar 5 anos na cadeia? Como é que você ia dormir essa noite? Vocês estão entendendo? Então, por isso é que Deus não permite que a gente saiba do dia de amanhã, a gente saiba do futuro. É por isso que a vida é uma caixinha de surpresas. Quando eles entraram no barco, estava um dia lindo. Foi ali que eles cantaram aquela música assim: um dia lindo, almejo eu encontrar. Estavam ali navegando, um dia lindo, passeando ali naquele lugar, naquele mar da Galileia. Lugar lindo, hein? Quem quer ir comigo o ano que vem lá? Aleluia. Meu bem já foi comigo lá e já viu como é maravilhoso aquele lugar. Um lugar para você encher os olhos e dizer assim: verdadeiramente Deus existe. Oh, lugar maravilhoso. Então eles entraram naquele barco lá com aquele visual todo da Galileia. A Galileia é um lugar bacana, gente. Tem um kibutz lá que às vezes a gente fica hospedado no kibutz. Então você sai do seu chalé e você vem andando assim, tipo 15, 20 metros, você está nas águas do mar da Galileia. Uma visão assim, aquelas gaivotas, é uma coisa assim, muito chata, sabe, de ver. Um barulho de um funk lá, terrível, gente. Você fica assim, nossa, que barulho é esse, sabe? É preocupante até. Mas assim, aí eles entraram, aquela calmaria, aquele negócio gostoso. Porém, quando eles estão navegando, quando eles vão entrando para o alto do mar, então começou o tempo virou. Quantos já tiveram uma virada de tempo na sua vida? Que você estava tudo indo muito bem, que de repente o tempo virou para você. Levante sua mão assim e diga: nossa, para mim já aconteceu isso aí. Tudo aquilo que você tinha planejado, tudo aquilo que você tinha se preparado para fazer, tal, deu tudo ao contrário, deu tudo errado. Os discípulos começaram, só que Jesus, né, quando ele entrou, ele, cansado, foi lá para o lugarzinho, lá, uma caminha lá, deitou e dormiu. E ele não estava, né, percebendo nada, mas os discípulos começaram a ver, aquele vento começou a chegar, o vento começou a chegar. E o vento, quando começou a chegar, começou a trazer as ondas. O vento faz onda, irmão. É o vento que faz as ondas, entendeu? Então começou aquele vento e as ondas começaram a vir. E o texto aqui, irmãos, diz que, navegando, verso 23, e navegando eles adormeceu, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Irmãos, uma situação de perigo, uma situação em que a coisa pode dar tudo errado, aquele negócio vai ser o ponto final. Eu já vi muitas famílias passando por situações de perigo. É um filho que entra no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, pode ter uma overdose. A família está em perigo, sim ou não? O filho começa a pegar as coisas de casa para vender, para usar a droga. Então, é uma situação de perigo. É o marido que está fazendo alguma coisa errada, está flertando com a vizinha, está tendo alguma coisa, né, um problema conjugal,
é uma situação de perigo. Aquela família pode ser dissolvida de uma hora para outra. Uma família que tem tudo para dar certo, uma família que tem tudo para ir para frente, uma família que tem tudo para vencer, irmãos, porque Deus abençoa as famílias. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus quer abençoar ainda mais a sua família, em nome de Jesus. É a primeira instituição nessa terra, criada por Deus. Foi a primeira instituição e foi a primeira instituição criada por Deus, a família. Então Deus quer abençoar, mas de repente por algum motivo ali a família está correndo perigo, tem um vento rondando a família. Às vezes, irmãos, por conta do governo, por conta de situação aí, de política, da situação econômica do país, talvez você esteja trabalhando lá numa empresa, mas por conta dessa situação da política externa, do dólar, o preço do dólar, enfim, de tantas coisas, da inflação, que estão alheios a você. Você não tem como controlar a inflação, o preço do dólar, você não tem como fazer nada. E essas coisas estão influenciando aquela empresa, a empresa está declinando. E você percebe que o seu emprego já não está mais garantido. O ano passado você estava empregado, comprou uma casa, foi lá, fez um financiamento, garantido com o seu emprego. Não, eu tenho empregado, eu pago a prestação. Mas agora o emprego está aí, tem um vento soprando e uma tempestade se levantando, porque o emprego já não está mais tão garantido. E agora, fazer o quê? Para aqueles homens que estavam ali, eles começaram a se desesperar. Eles viram o problema e o desespero começou a tomar conta deles. E eles começaram a clamar, né, Will? Eles começaram a clamar. E aí, quando olharam, Jesus estava dormindo. Meu Deus, tem hora, irmãos, eu falo assim para Jesus, eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor não está dormindo. Eu sei que o Senhor não está dormindo, mas que parece, Senhor, que parece que o Senhor está dormindo. Não está vendo não, Senhor? Quem já falou assim com Jesus? Não está vendo não, Senhor? Olha aí a situação, olha só como que está acontecendo na minha vida, os meus sonhos, os meus projetos estão caindo por terra. Tinha tudo para dar certo, eu planejei tudo certinho, eu fiz cálculo, tal, mas está dando tudo errado, Senhor, o Senhor não está vendo? Foi isso que eles foram falar para Jesus. Jesus, escuta, acorda, Jesus, mestre, estamos perecendo, mestre, estamos perecendo. Aqui, irmãos, nos mostra exatamente o discípulo buscando a ajuda do seu mestre. A prova, irmãos, daqueles discípulos, Jesus era o mestre, ele tinha que colocá-los na prova. Meu filho, professor também do seminário, um dia desses pegou, aplicou uma prova lá. Sério, Tati, aplicou uma prova. E aí o pessoal lá, os alunos, tudo lá em São Paulo, os alunos olharam para a prova, falaram assim: não é possível, tem pegadinha aqui. E ficaram coçando a cabeça: pegadinha, porque ele fez umas pegadinhas lá. E aí, quando ele fez a prova, levou para corrigir tudo,
No dia que ele falou que ia ter o resultado, todos eles foram lá, e aí, mestre? Quanto eu tirei? Onde eu errei? Onde eu acertei? Tudo querendo saber do mestre. O que o mestre estava achando do posicionamento deles, da desenvoltura deles, né? Naquela prova, que eles passaram pela prova. E aqui estavam os discípulos também com o mestre. Mestre, o Senhor não ensinou a vencer, o Senhor ensinou a multiplicar pão, o Senhor ensinou a curar os enfermos, o Senhor ensinou a expulsar demônio, mas o Senhor não ensinou a fazer essa tempestade parar, não. Mestre, essa aula nós faltamos, nessa aula a gente não foi. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo, Pai. Aleluia, 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 como o Senhor é maravilhoso. Às vezes Deus nos coloca numa prova, mas escuta, olha para o teu vizinho, pergunta para ele assim: você está passando por alguma prova na sua vida? Pergunta para ele aí. Sim ou não? Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Jesus coloca a gente em prova, sim, mas tem uma vantagem: Ele nunca vai te deixar na prova sozinho. Ele está lá, Ele está lá juntinho com você. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Ele está lá juntinho, esperando o seu clamor, esperando você dizer: mestre, mestre, o Senhor não está vendo, mestre? Olha o meu filho, olha a minha filha, olha esse vento, Pai. O Senhor não está vendo? Olha só, Senhor, o meu trabalho, olha o que está acontecendo no meu trabalho. Aleluia. Ele está esperando você hoje, você que veio, saiba disso. Ele está te treinando, irmão, minha irmã. O Senhor está te treinando, porque Ele sabe que após esse treinamento você vai sair aprovado dessa prova. Você vai sair aprovado, aleluia, e você vai fazer grandes coisas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as provas que Jesus permitiu que os seus discípulos passassem, não foi para eles afundarem, não foi para eles perecerem. As provas que Ele permitiu foi para mostrar para eles mesmos, número 1, que eles podem agir. Número 2, mesmo se eles não agirem, o Senhor está lá. O Senhor está lá. Aleluia. O Pedro desceu do barco uma outra vez, numa tempestade também. O Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Aleluia. Experiências que Deus quer dar para aqueles que o amam, para aqueles que têm fé. Se você tiver fé, você vai poder experimentar coisas que você nem imagina, que você não tem nem noção. Olha, Deus pode fazer você experimentar, vencer a lei da gravidade, meu irmão, minha irmã. Quantos que Ele trasladou, levou para outro lugar. Aleluia. Deus pode fazer você andar sobre as águas, de novo vencendo a lei da física. A física para Jesus não é nada, irmãos. Perto do poder de Deus, a física, ela fica sem respostas. Os físicos, os matemáticos, eles ficam assim, querendo
uma equação para explicar, mas não consegue. Aleluia! Não dá para explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Então Pedro também, um dia, ele afundou na água. Ele estava andando, irmãos, estava fazendo um rolezinho sobre as águas. Como é gostoso andar, acho que ele estava falando, como é gostoso andar sobre as águas. Mas de repente, ele afundou. Só que uma mão puxou o Pedro de volta. Sempre vai ter uma mão para te puxar, irmão. É isso que você precisa deixar dentro do teu coração. Você está sendo treinado. O Senhor está te treinando, Ele não vai te deixar. Não, Ele está pertinho. Pode ser que você pense que Ele está dormindo, mas Ele não está, Ele está lá, Ele está perto, Ele quer só ouvir a sua voz. Mestre, eu faltei nessa aula, me ensina o que eu faço agora, com essa situação, o que eu faço, Senhor? Qual é o meu próximo passo? Como é que eu tenho que agir nessa situação, nessa circunstância? Ele quer te ensinar, querido. Ele é o teu mestre, Ele é o teu professor. Você é aluno, você é discípulo. Ele quer te ensinar. O bom professor está aqui essa noite para te dar aula, para te ensinar a sair dos problemas, a vencer as adversidades, a lidar com os ventos que vêm sobre o seu barco. Você crê nisso? Então o Senhor se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? Essa situaçãozinha está sendo suficiente para tirar a sua fé, para ofuscar a sua fé. Se você nessa situação está desistindo, está pensando que não tem jeito, imagina, irmãos, os grandes milagres que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Se você não tem fé para passar por essa prova agora, como que você vai, irmão, levar pessoas a passar por provas ainda maiores, pessoas que você vai encontrar no seu ministério, ao longo do seu caminho, na sua jornada ministerial? Como é que você vai poder ensinar essas pessoas a terem fé? Bendito seja Deus. Eu quero orar com você. Onde está a tua fé? Diga para dois que estão aí perto de você, fala assim: ela está aí dentro, ela está aí, parece que não, mas aí dentro tem fé, é um dom de Deus. Sabia, queridos, que o dom da fé, quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, Ele colocou dentro de você a fé. É que às vezes fica ofuscado, mas Deus quer mostrar para você que está aí, e nessa fé você vai vencer essas adversidades, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Ô Senhor, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, Pai. Às vezes a tempestade se mostra muito grande, maior do que a nossa fé. Oh Senhor, mas eu sei que o Senhor jamais vai nos abandonar, porque o Senhor é um Deus de poder e de maravilhas.
O Senhor jamais abandonará o teu filho. O Senhor está no barco. O Senhor está conosco. A sua mão não está encolhida, Pai. O seu braço não está encolhido. Eu creio, Pai, que o Senhor tem hoje a resposta, que o Senhor tem poder hoje para colocar um ponto final nessa tempestade. Ajuda o teu filho, a tua filha a passar por essa tempestade, Senhor, e chegar do outro lado em paz e em segurança. Senhor, que eles completem essa jornada, que eles terminem esse caminho, Senhor, em nome de Jesus, e que quando chegarem do outro lado, eles possam testemunhar